capítulo 1 de João. E eu quero falar nessa manhã sobre o tema: até que Jesus venha, nós precisamos desfrutar da plenitude que há em Cristo. Diga isso comigo: até que Jesus venha, eu preciso desfrutar da sua plenitude. João capítulo 1, em verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua graça, da sua plenitude, com graça sobre graça. Verso 17, você pode ler 1, 2, 3. Para nós desfrutarmos da plenitude de Cristo, é necessário nós entendermos, em primeiro lugar, o que é esta plenitude. O que significa ser pleno de Cristo? O que significa viver a prometida vida abundante que Jesus prometeu em sua palavra? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância, vida plena, ela só pode ser desfrutada se nós temos uma consciência do que isso significa. Porque se a gente passa os olhos nesse texto bíblico e acha que isso é suficiente para garantir a vida plena, nós estamos completamente equivocados. A palavra de Deus que nós lemos do verso 14 a 17 vai mostrar um pouco dessa plenitude de Cristo revelada. Ele diz que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Em outras palavras, Cristo, que é o Verbo, Cristo, que é a palavra, se tornou um ser humano. E como ser humano, podemos testemunhar da sua glória. E que glória é essa, pastor? A relação de profunda dependência com Deus, Pai, para viver e enfrentar todos os desafios da vida. A glória de Cristo é revelada exatamente nisso, na relação íntima, na relação próxima que ele tinha com o Pai, a ponto de ser totalmente dependente do Pai para viver os desafios que lhe estavam propostos. Quando a Bíblia fala sobre ver a sua glória, fala sobre a expressão desse relacionamento de Cristo com o Pai ao enfrentar com os desafios. Cristo enfrentou o medo, Cristo enfrentou a fome, Cristo enfrentou a sede, Cristo enfrentou o próprio diabo no deserto, Cristo enfrentou rejeição, Cristo enfrentou escárnio, Cristo enfrentou todo tipo de vergonha que um ser humano pode ser submetido, Jesus enfrentou. E como Cristo enfrentava essas circunstâncias, dependendo do Pai, do seu relacionamento com o Pai, isto é a sua glória, a intimidade dele no seu relacionamento com o Pai, ao enfrentar os desafios que lhe estavam propostos. O apóstolo João continua, e ele diz: vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. Cristo era, e é, e sempre será, totalmente gracioso, totalmente verdadeiro. Ele não se esforça na verdade, ele é a própria verdade. Ele não se empenha para ser gracioso, ele é a própria graça. Esse é o Cristo que o apóstolo João está descrevendo aqui. João, o Batista, que não é o apóstolo que escreve o Evangelho, testificou de Jesus, é isso que diz o verso seguinte, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Em outras palavras, João Batista deu o seguinte testemunho: Cristo veio antes
que eu nascesse. Antes de João Batista nascer, Cristo já era, já existia. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. É isso que João, o apóstolo, está descrevendo sobre João Batista. E no verso 16 está a chave para a nossa ministração nessa manhã. No verso 16, você pode ler na conta do 3, 1, 2, 3. Preste atenção nesta expressão. Todos nós recebemos dessa plenitude. O apóstolo João não está descrevendo assim, olha, só os preferidos por Jesus receberam da sua plenitude. O apóstolo João não está dizendo assim, só Pedro, Tiago e João que subiram no monte da transfiguração são os que receberam a sua plenitude. O apóstolo João não está dizendo assim, só o apóstolo Pedro, que é o mais próximo de Jesus, recebeu da sua plenitude. Não. A expressão do apóstolo João é inclusiva. Todos nós recebemos da sua graça. A pergunta é, todos nós é muita gente, então todos nós quem? Todos nós, segundo o versículo 12 do primeiro capítulo de João, desse mesmo capítulo, todos nós que recebemos Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, e Deus nos deu o poder de desfrutarmos da plenitude que há em Cristo. Irmão, isso aqui precisa ficar muito claro para nós. A plenitude que há em Cristo é para todos nós. Pastor, por que é importante dizer isso? Por um fato muito simples. Algumas pregações que a gente ouve, parece que a plenitude de Cristo é apenas para alguns de nós, e não para todos. Algumas pregações que a gente ouve, parece que a plenitude de Cristo, obrigado Jefferson, a plenitude de Cristo é reservada para um grupo seleto, apenas para alguns cristãos. E o que a palavra está dizendo é exatamente o oposto. A plenitude de Jesus é para todos nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? O apóstolo João, quando escreve esse evangelho, ele está considerando a importância de descrever o verbo de forma profunda, de forma espiritual. Só o apóstolo João usa expressões do tipo, ele é o Filho de Deus. Só o apóstolo João usa expressões do tipo, ele é o eu sou. Então, existe uma preocupação do apóstolo João de mostrar essa plenitude que repousa em Cristo e que é compartilhada com aqueles que andam com o Senhor. Paulo, ele também entendia essa realidade, irmãos. E é tão importante observar que Paulo entendia essa realidade por uma outra ótica. Enquanto o apóstolo João, ele viveu nos dias de Cristo, enquanto o apóstolo João teve contato com a humanidade de Jesus, o apóstolo Paulo teve um contato com a revelação de Cristo. Com o próprio Jesus ressurreto, depois de ressuscitado, aparecendo para ele. O apóstolo João não, ele teve um contato com a humanidade de Jesus. Então o apóstolo Paulo vai descrever a plenitude de Cristo por uma outra ótica. E isso fica muito claro em Colossenses. Veja comigo Colossenses capítulo 1, verso 17 ao verso 19. Diz a palavra, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, ele tenha a primazia, o princípio de todas as coisas. Para que, verso 19, porque foi do agrado do Pai. Olha o que Paulo diz, foi do agrado de Deus Pai, que em Cristo habitasse o que, gente? Em Cristo habitasse o que, igreja? Toda plenitude. Em Jesus,
está presente toda a plenitude. O apóstolo João diz assim: e nós podemos desfrutar dessa plenitude. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus depositou em Cristo toda a plenitude. O que significa toda a plenitude? Irmãos, tudo o que um filho de Deus, uma filha de Deus necessita durante a sua trajetória de vida presente, terrena, e de vida eterna, futura, o Senhor disponibilizou para nós em Jesus Cristo. Já está lá, já está nele. Agora, a questão não é se está ou não está, porque a Bíblia diz que está, amém? Amém ou não amém, igreja? Amém. A questão é, você desfruta disso sim ou não? Esse é o ponto. Você desfruta a plenitude de Cristo ou você desfruta apenas de uma parcela dessa plenitude? Você tem vida abundante ou você tem vida de escassez? Você tem vida saudável ou você tem vida adoecida? E eu não estou me referindo a apenas alguns aspectos da nossa vida. Eu estou dando exemplo aqui e eu quero usar isso como metáfora para aplicar a todas as áreas da nossa vida. A vida plena que Jesus ofereceu é uma vida abundante que traz para nós, reflete em nós tudo o que nós precisamos, na vida presente e na vida futura, na vida eterna. Dá uma olhada no que Paulo diz em Efésios capítulo 1, e verso 3, falando dessa plenitude que há em Cristo. Perceba aqui o que Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bendito. Por quê? A sequência do versículo vai dizer: o qual nos abençoou. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você é abençoado. Diga para uma outra pessoa: você é abençoada. Agora, irmãos, por favor, entenda bem o que é bênção. Porque para algumas pessoas ser abençoado é só ter saúde. Para outras pessoas ser abençoado é só ter dinheiro no banco. Para outras pessoas ser abençoado é só ter uma família do tipo comercial de margarina, sabe, todo mundo sorrindo. Para outros ser abençoado é só ver o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Meu Henrique está dizendo assim: não, meu Deus, a secagem vai ser grande, pastor Sandro. O pessoal vai secar a gente, meu Deus do céu. Pensei que ia ter um glória a Deus assim, mas tá bom. Ser abençoado não é só ver o São Paulo ser campeão. Ser abençoado não é só ter saúde. Ser abençoado não é só ter dinheiro, irmão. Ser abençoado não é só ter uma família feliz. Ser abençoado vai muito além do que isso. Você ainda não entendeu o que é a bênção de Deus. Se você acha que é só isso aqui, você ainda não entendeu o que é a bênção de Deus. Não dá tempo de explicar, mas no original, a gente, lê alguns textos do Antigo Testamento, mas a palavra bênção no Antigo Testamento, ela vem do vocábulo hebraico que significa liberado para crescer, liberado para multiplicar, liberado para expandir. E não em algumas áreas, mas em todas as áreas. Paulo está dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E aí o Paulo vai tentar explicar a origem da palavra bênção do Antigo Testamento. Ele diz assim: com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, nos lugares... Onde é os lugares celestiais, irmãos? Terceiro céu. Todas as bênçãos que nós precisamos para a vida presente e para a vida futura já estão prontas no terceiro céu. Alguém diz amém? Agora, irmão, para trazer para cá,
você tem que ir lá e acessar. Você tem que ir lá na despensa. Sabe qual é o problema? Porque muitos de nós não somos abençoados aqui, porque a gente vive como cidadão daqui, não como cidadãos de lá. A gente foca a nossa mente aqui e não lá. A gente vive de acordo com as circunstâncias daqui e não de acordo com as circunstâncias de lá, das regiões celestiais que governam. Então Paulo faz questão de dizer, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele dá sequência, versículo 4, também fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinados, adotados, abençoados, perdoados. Tudo que nós precisamos já foi liberado. O problema é que eu ainda não aprendi a acessar. Por que vivemos uma vida escassa, irmãos? Porque a gente ainda não aprendeu a acessar. A gente lê essa verdade na Bíblia aqui, a gente fala, não, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é só para gente muito ungida e muito abençoada. Isso aqui é só para os grandes apóstolos e profetas do mundo. Isso aqui é só para os filhinhos queridos de Deus, para um ou para outro, que Deus escolhe a dedo assim. Mentira do diabo. Isso aqui é para nós, irmão. Por que a gente não acessa? Porque a gente ainda não aprendeu a se desprender dessa terra e viver com a mente lá. A viver como cidadão dos céus e não como cidadão da terra. Então, consequentemente, todas essas sortes de bênçãos, toda a vida abundante, toda a plenitude que há em Cristo, nós não acessamos. Por quê? Porque nós vivemos como cidadãos da terra e não como cidadãos dos céus. É isso que Paulo está dizendo. Plenitude significa uma medida completa, inteira, total. Vida plena e desfrutar da plenitude de Cristo não significa que a gente não vai ter problemas. Pelo contrário, é muito provável que por viver a vida plena os seus problemas aumentem. Você tenha mais problemas ainda. Você tenha mais perseguição ainda. Você tenha mais desafios ainda. Mas para cada desafio, perseguição e problema, Deus derrama sobre nós uma graça e uma autoridade e uma unção para passar pelo meio dos problemas. Essa é a diferença. Porque, irmão, em pleno século XXI, né, tem cristão pensando, eu não vou viver a vida plena de Cristo porque eu vou ser perseguido. O diabo vai vir com força contra mim. Eu não vou fazer o que precisa ser feito, obedecer a Deus, porque o diabo vai se opor. Irmão, está na hora. Está na hora da igreja se levantar. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Esse é o tempo da igreja se posicionar na guerra e dizer, já fomos abençoados. O maligno não nos toca. O que Deus já liberou está liberado, pronto, e eu só preciso de sabedoria, revelação, discernimento espiritual para acessar e trazer aqui para a terra. Ou não foi isso que Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra. E aí Jesus ensinou a gente a orar como? Venha o teu reino. O que significa esse venha, irmão? Trazer o reino celestial para dominar o reino natural. Só que isso começa na minha e na sua vida. Isso começa conosco. Você pode dizer amém? Pastor, como é que a gente desfruta a vida abundante de Cristo? Eu trago 3 pontos aqui para você e a gente finaliza. Como desfrutamos a plenitude de Cristo? Número 1, você pode ler?
2, 3. Sabe por que muita gente não desfruta da vida abundante em Cristo? O orgulho não deixa. O orgulho não deixa. A pessoa quer fazer para que no final das contas ela diga assim: eu fiz. Eu mereci. Eu conquistei. Eu dei certo. E essa expressão de orgulho, irmãos, nos impede de desfrutar a vida abundante que há em Cristo. Quando se fala de vida abundante, eu estou sempre enfatizando o que Cristo fez e não o que eu faço. Por que às vezes essa vida abundante não se manifesta? Porque eu sou orgulhoso. Porque você é orgulhosa. Porque você quer mostrar para os outros que você deu certo. Se você fosse um pouco mais humilde, a vida abundante já estaria aí. Se você fosse um pouquinho mais humilde, a vida abundante já estaria aí. Pastor, você está dizendo... Vamos ler a Bíblia. 1 Pedro, abre comigo, capítulo 5, e versos 5 e 6. Semelhantemente, vocês, jovens, sejam sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos. Sujeitos a quem, irmãos? E se revistam do quê? Por quê? Mas, Deus dá graça a gente humilde. Deus manifesta a abundância e a plenitude de Cristo em gente humilde. Só que olha que interessante. O apóstolo Pedro diz assim: revistam-se de humildade. Para pensar, irmão, por que ele disse revistam-se? Você sabe o que significa a palavra revestir-se? Muito simples. Eu estou vestido com a camisa e eu estou revestido com esse paletó. Revestir significa vestir-se sobre algo que já está vestido. Então, quando Pedro está dizendo assim, revistam-se de humildade, ele está dizendo assim, ponha sobre você a humildade. Vista-se novamente, reforce isso, renove isso, pratique isso, seja assim. A ênfase de Pedro é: se revista, pratique isso todos os dias. Todos os dias. O oposto da humildade é orgulho, é presunção, é soberba. O oposto da humildade é achar que nós somos merecedores daquilo que estamos vivendo. Eu fiz por onde? Eu sou capaz. Eu tenho experiência. Eu tenho formação. Orgulho. E isso nos impede, irmãos, de permitir que a vida plena que há em Cristo se manifeste sobre mim. Então, primeiro ponto. Como desfrutamos da plenitude, precisamos ser humildes para receber. Por quê, irmãos? Só quem é humilde recebe. Quantos aqui gostam de ajudar pessoas? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos gostam de servir pessoas, trazer 1 quilo de alimento no dia da cesta, distribuir alimentos na rua? Quantos aqui gostam disso? Levanta a mão. É bom dar, né? Agora abaixa a mão. Quantos aqui, sinceramente, gostam de receber ajuda? Levanta a mão. 2, 3 mãos levantadas. 4 mãos levantadas para não ser, para fazer uma conta precisa. Percebe, irmão? Para receber, a gente tem que ser humilde. Não, pastor, eu gosto de dar. Então, dependendo da motivação com que você dá, está refletindo o seu orgulho. Não, eu dou, eu contribuo, eu faço. Dependendo da motivação, irmão,
está refletindo o seu orgulho. Olha como o negócio é suave, é sutil. Para receber tem que ter humildade. Para receber a gente tem que ser dependente. Para receber, nós precisamos ter uma postura de alguém que está precisando de algo. Por que a plenitude de Cristo não habita na vida de muitos? Porque muitos filhos de Deus já acham que tem tudo, já acham que sabe tudo, já acham que pratica tudo, e a vida está escassa, não está abundante. Então, primeiro ponto, para desfrutar da plenitude de Cristo, precisamos ser humildes para receber. Só quem é humilde recebe. Orgulhosos e soberbos não recebem. Não recebem. Número 2. Desfrutamos da plenitude de Cristo quando estamos dispostos para praticar. Ou seja, quando nós temos disposição de praticar a palavra de Deus. E que palavra, pastor? Você acabou de falar que não é por merecimento, então quer dizer que eu preciso praticar para receber? Não. Eu preciso praticar como prova de que eu já recebi. Eu vou repetir isso. Eu não pratico para ser ou para receber. Eu pratico como prova de que eu já recebi. Deus já fez uma obra em mim. Já somos filhos amados de Deus. Já somos perdoados dos nossos pecados. Por isso nós fazemos. Efésios capítulo 2, dá uma olhada nesse texto, versículo 10. Eu gosto muito desse texto quando se fala de atos de bondade, atos de misericórdia. E nós somos uma igreja, irmão, que pela graça de Deus tem agido na direção da compaixão para com a nossa comunidade. Só que eu sempre que posso me reunir com líderes, voluntários, irmãos que ministram aqui, eu sempre enfatizo isso aqui. A gente não está fazendo para ser. Nós só fazemos porque já somos. Já somos em Cristo. Efésios 2:10, por quê? Somos. Por quê? Somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para quê, gente? Você pode terminar a leitura? Boas obras não é para a gente ter ou receber alguma coisa, irmão. Boas obras faz parte do DNA de Deus que há em nós. Deus já fez para que a gente andasse. Por isso que a gente não divulga. Por isso que a gente não fica cantando. Por isso que a gente não fica mostrando. Essa igreja faz muita coisa. Essa semana mesmo foi uma avalanche de coisas. Criança, depois a gente solta nas redes sociais, mas criança, por exemplo, teve uma criança, só um exemplo, uma criança que trouxe, irmão, um certificado ontem da escola, reconhecendo ela como uma aluna referência na escola. E sabe por quê? Ela trouxe para compartilhar com as irmãs aqui do CCS, porque ela entende que ela só é desempenho na escola bem por causa do reforço escolar que acontece aqui. Ela trouxe para compartilhar, para mostrar a conquista. Então, irmãos, isso é tem mais na semana, tem outras coisas que aconteceram, a gente não vai ficar soltando, divulgando. Entra nas nossas redes sociais, lá você vai ver. Por quê? Porque a gente não faz boas obras para provar nada para ninguém. A gente faz porque é natural. Faz parte da nossa identidade. Faz parte de um genuíno cristão, ele é criado em Jesus para isso. Em outras palavras, ao fazer isso, usando a parábola que Jesus falou dos servidores, nós somos ainda servos inúteis. A gente não faz mais nada do que Cristo já espera que a gente faça. Então não tem honra aqui. Então a gente precisa praticar não na ideia de receber, de sermos recompensados, mas praticar por amor, por ato de essência, como um transbordar daquilo que nós já alcançamos. Tito capítulo 2,
versículo 11 a 14. Diz a palavra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, versículo 13, ensinando-nos, diga isso comigo, a graça de Deus nos ensina a renunciar. O que, pastor? Diga comigo, impiedade e desejos mundanos. Diga comigo, a graça de Deus nos ensina a praticar. Praticar o que, irmão? Uma vida sóbria, justa e piedosa. Está aí no versículo 13 e 14. Então veja, a graça de Deus ensina a gente a renunciar e a graça de Deus ensina a gente a praticar. Então se você pratica, aprenda isso, não tem mérito nenhum em você, tá? Você não fez nada mais do que a sua obrigação. Não, pastor, eu estou praticando a palavra. Está praticando? Não faz mais que a sua obrigação. Sabe por quê? Porque não é você. É a graça de Deus em nós que nos dá disposição para praticar. A graça de Deus em nós. A graça de Deus em nós faz a gente renunciar ao pecado, renunciar ao desejo mundano, renunciar à carne. E a graça de Deus em nós faz a gente praticar. Somos convencidos pelo Espírito, irmão. Então, como a gente recebe essa plenitude? Tendo disposição para praticar. Número 3. Nós recebemos e desfrutamos da plenitude de Cristo quando nós somos fiéis. Diga isso comigo. Ser fiel para entregar a glória para Deus. Irmãos, a infidelidade tem tomado conta de muitos cristãos. Eles conquistam alguma coisa, eles não abrem as suas bocas para dar glória a Deus. Eles atribuem as suas conquistas ao seu próprio esforço, sua própria capacidade, ao seu próprio entendimento. Não, eu me esforcei muito para isso. Eu fiz por onde? Esforço é necessário, irmão. Faz parte. Agora, você atribuir algo que Deus fez na sua vida é o que a gente acabou de cantar aqui, é roubar a glória de Deus. A gente acabou de cantar, nada vai roubar sua glória. Sim ou não? Nada vai roubar sua glória. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós roubamos a glória de Deus quando atribuímos a nós algo que Deus fez em nossa vida. Parece ser simples, né? Nada vai roubar a sua glória. Eu sou um ladrão da glória se eu atribuo a mim algo que Deus fez. Algo que Deus operou, estou atribuindo a mim. Eu estou desviando, furtando a glória que pertence a Deus. Atos capítulo 12, versículo 21. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e fazia o que, gente? Dirigia um discurso. Herodes estava dirigindo o discurso no tribunal e havia uma audiência gigantesca. E quando ele dirige aquele discurso, ele é muito bem sucedido no discurso. E aí o versículo 22 diz o seguinte: isto é voz de Deus e não voz humana. O povo reconhece que o discurso de Herodes tinha uma inspiração do alto e não era algo da terra. Lembra? Era algo celestial manifestado no terreno. O povo reconhece isso. Versículo 23. No mesmo instante que ele recebe esse elogio, ele se dá bem, ele é bem sucedido no discurso, no mesmo instante, o anjo do Senhor fere o Herodes.
E o motivo do porquê ele foi ferido, irmão, qual é? Ele não deu glória a Deus. Ele furtou a glória de Deus. Ele desviou a glória de Deus. Irmão, para pensar, será que a gente não está desviando a glória de Deus? Naquilo que a gente atribui a nós como sucesso? Será que não estamos desviando a glória de Deus? Furtando? No caso de Herodes, ele foi comido de bicho, ele expirou. Por quê? Porque ele foi bem sucedido em algo e desviou a glória de Deus. A pergunta é muito simples. No que você está sendo bem sucedido, que você está atribuindo aos seus méritos, e nisso você está desviando a glória de Deus? Você está roubando a glória de Deus. Então, pessoas que desfrutam da plenitude de Cristo, em terceiro lugar, elas são fiéis para entregar a glória a Deus. E na maioria das vezes, irmãos, o que nos impede de dar glória a Deus é a nossa preocupação em sermos reconhecidos pela glória humana, natural, terrena. Eu encerro lendo esse último texto. Ministério de Louvor, por favor, pode se posicionar. João capítulo 12, verso 42 e 43. João 12, verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, ou seja, em Jesus. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para que não fossem expulsos da sinagoga. 43, você pode ler? 1, 2, 3. Pastor, o que me impede? O que me atrapalha de dar glória para Deus? É porque na maioria das vezes, irmãos, a gente está mais preocupado com a glória humana. A gente está mais preocupado em glória humana nossa, em relação às outras pessoas, a ser bem visto, bem reconhecido. A glória humana é um oponente à glória que pertence somente a Deus. Somente a Deus. Então eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: desfrute da bondade, desfrute da plenitude de Cristo. Mas para isso, 3 coisas são importantes. Número 1, tenha humildade para receber. Número 2, tenha disposição para praticar. E número 3, tenha fidelidade para entregar a glória para Deus. A glória para Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você nessa manhã, uma manhã tão especial, irmãos. Culto de ceia, momento de renovação de aliança, momento de celebração da nossa comunhão com Cristo. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele vem nos dizendo assim: eu quero que vocês desfrutem da minha plenitude. Ele é tão bom que Ele diz assim para nós: vocês ainda estão vivendo uma vida escassa, venha para a abundância, venha para a vida abundante. Ele é tão bom que Ele diz para nós assim: reconheça, você precisa, você necessita ser humilde para receber o que eu tenho para você. Ele é tão bom que Ele diz para nós assim: tenha disposição de praticar a minha palavra. E Ele é tão bom que Ele diz para nós assim: seja fiel, a ponto de quando você for bem sucedido, atribuir a glória para mim, e não para você,
e não para os outros. Quero orar com você. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, porque o Senhor é tão bom, tão fiel. O Senhor tem feito tantas coisas aqui, Senhor. Pai, todos nós podemos testemunhar. A sua bondade tem nos alcançado. O seu poder tem nos liberado tudo quanto nós precisamos. E como igreja do Cordeiro, Pai, queremos sim acessar as regiões celestiais, acessar todas as bênçãos espirituais que já nos foram liberadas pelo Senhor. Queremos como igreja, Pai, sair da escassez, sair dos méritos próprios, sair do merecimento próprio e olhar para o Senhor, que é abundante, que é pleno em absolutamente tudo, Senhor. No Senhor não tem falta de nada, e quem crê em Ti não tem falta de nada, Senhor. Por favor, Pai, direciona os nossos olhos para Ti, para olhar Sua grandeza, olhar o Seu poder, olhar o Seu domínio, mesmo que as circunstâncias aqui na terra estejam desajustadas, mesmo que haja desastres naturais, mesmo que haja guerra cultural, mesmo que haja intervenções malignas, Senhor, nós como igreja decidimos colocar os olhos no alto, no Senhor, nos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro é o Senhor, que criou os céus e a terra. Por isso, Pai, que a Tua igreja caminhe em fé, que a Tua igreja tenha disposição para acessar toda a plenitude que está em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada nessa manhã, que ao participar do pão, que ao participar do cálice, haja um renovo de entendimento, que a nossa consciência seja despertada de uma forma plena nessa manhã. Pai, nós oramos porque queremos viver. O Senhor nos prometeu que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante, e nós queremos que essa vida abundante não será só na eternidade, e não será só na vida terrena, será na vida terrena e na vida eterna, Senhor. Por isso nós queremos acessar para a Sua glória, para o Seu louvor, em nome de Jesus. Irmãos, levante as mãos em adoração ao Senhor. Libere aí palavras de gratidão por Jesus ser a sua vida eterna, a sua abundância. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele nos provê tudo. Ele é tão bom, tão bom. Ele é fiel, tão fiel. Ele é justo, tão justo. Ele é misericordioso, tão misericordioso, irmãos. Ele é tudo. Por isso nós Te adoramos, Senhor. Por isso nós levantamos um altar de gratidão ao Teu nome e declaramos: Tu és bom, Tu és fiel. Seja exaltado pelo Seu povo, Senhor. Seja exaltado nessa manhã.